gente começou a trabalhar o segundo elemento aí, e aí nós lemos uns versículos a mais, que eu queria fazer a mesma coisa com você de novo. Voltar lá no capítulo 6, no primeiro versículo, e ler até o 4, olha, porque nós estamos estudando um elemento diferente aí, que eu não terminei semana passada, vou continuar dele a partir de agora. Aliás, me perdoe, é o terceiro elemento, eu vou só relembrar o segundo. O segundo, Paulo vai dizer que a gente não pode pecar à vontade, porque nós já morremos para uma vida de pecado contínuo. Já morremos para isso. Quando nos entregamos ao Senhor, nós começamos a elaborar uma nova maneira de viver. Isso é bem interessante. E agora que eu estou me lembrando, é isso mesmo, eu não fui para o 3 ainda não, nós estamos aí ainda. Nós não temos condições de viver pecando à vontade, se de fato, nós já morremos para o pecado. Como é que alguém morto para alguma coisa, continua naquilo com toda a veemência? Se eu estou morto para o pecado, como é que eu continuo vivendo pecando à vontade? Vivendo e pecando à vontade. Como? E aí eu vou ler os 4 versículos com você. Olha aí, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Olha o que diz Paulo agora. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, olha o que diz aí, assim andemos nós também em novidade de vida. Você ganhou vida nova, não ganhou? Como é que você vai voltar à velha? Como é que você vai deixar a velha dominar você? Ou seja, o que Paulo está dizendo para nós aqui é que é impossível que um servo de Deus verdadeiro, que ganhou uma nova vida, volte para a velha. E é por isso que esse negócio de desviado não existe. Ah, não, eu fui crente 20 anos, mas depois me desviei. Você me perdoe, mas você nunca foi. Porque se você voltou para a velha vida, isso significa que você não tinha nova. Porque é a nova que não deixa você voltar para a velha. Eu me lembro, eu era novo convertido, eu fui numa festa. Novo convertido, me converti na quarta, saí com meu irmão no sábado. E o meu irmão estava separado da esposa, ledo erro. Saí com meu irmão. Eu tinha acabado de me converter. Meu irmão virou para mim e falou assim, vamos comigo no negócio aí no sábado, eu tenho que te levar lá, não, você vai comigo. E na época a gente estava fazendo assim, a gente estava farreando junto. Meu irmão tinha acabado de separar da esposa, e eu, maluco da vida. Então a gente saía junto, pegava o carro do meu irmão, a gente saía junto. E aí ele me levou para um local lá, um evento que tinha político, e depois do evento político, tinha umas mulheres no esquema lá e tal, e aí fomos para a casa das mulheres, tomar um negócio, conversar, continuar conversando, e tal, e chegou lá, tinha uma jovem, mais ou menos da minha idade, uma menina muito bonita, e ela chegou perto de mim, a gente começou a conversar, comecei a conversar com ela e tal, e aí, a gente começou a sair para o ladinho, eu, convertido na quarta, isso era sábado, eu tinha 3 dias de fé, o velho homem ainda era muito forte, aí, acabei dando uns beijinhos na menina lá, que era o normal, era o natural, só que aí a consciência começou a pesar mesmo, e eu falei, cara, eu não era para estar aqui, não era nem para estar fazendo isso, não está certo o que eu estou fazendo, mas vamos deixar rolar, né? Aquela briga. E aí de repente, meu irmão falou, cara, está na hora da gente ir embora, devia ser umas 10h30, 11 horas da noite, aí a moça virou para mim e falou assim, fica comigo aqui, dorme comigo hoje, tinha acabado de conhecer, os ambientes que a gente andava, né? E eu falei, não posso. Aí meu irmão falou assim, por que você não pode, rapaz? Não vai fazer nada amanhã? Fica aí, rapaz. Não posso.
Eu não podia falar que no outro dia tinha culto. Meu irmão ia arrebentar comigo. Você é maluco, rapaz, você é o quê? E como é que tem uma noite dessa e vai para o culto depois? Eu fiquei pensando, pai, isso não dá certo, isso não cabe. Eu tinha acabado de me converter. Eu não sabia nem o que era certo e errado direito ainda. O que podia e o que não podia. Mas o Espírito Santo sabia. E eu confesso que eu fiquei meio titubeando, fico, não fico, e aí e tal. A moça era muito bonita. Eu falei, não, vou embora. Aí dei um beijinho nela, falei, você me perdoe, mas eu vou embora. Entrei no carro, meu irmão falou, cara, eu não acredito que você não ficou. O que está acontecendo contigo? E aí meu irmão é terrível, né? Aí já começa a rolar aquela brincadeira, tipo assim, não, virou crente, agora virou gay, né? Era a pegada dele, né? Hoje ele está muito mais light, muito mais impactado pelo evangelho já. Mas na época a gente era assim, louco da vida. E ele, inclusive, era muito mais normal do que eu. Eu era louco ao cubo. Minha mentalidade era pior, muito pior do que a dele. Né? Então, porque meu irmão nunca usou droga na vida, eu era louco. Mas eu sentei naquele carro, com ele me zoando, mas glorificando a Deus por dentro, sem saber da glória, sem saber nem o que dizer. Eu só falava assim, Senhor, muito obrigado, que eu não fiquei, muito obrigado. O velho homem arrependido, por não ter ficado. Né? Mas o novo, dando glória a Deus, porque venceu a primeira grande tentação da vida cristã. E a partir dali, isso foi um protocolo. Eu só fui ter uma pessoa intimamente falando depois do meu casamento. Então, e depois do casamento, deixar isso bem claro. Foi uma situação muito legal viver aquela primeira vitória. Eu tinha já a concepção dada pelo Espírito de que eu não podia voltar para aquela velha vida. Ela havia me arruinado. Eu não podia voltar para aquilo. É a concepção que o novo crente tem. Ele tem essa concepção. Que escola bíblica dominical eu tinha participado? De qual? Eu não tinha ido nem a primeira ainda. Eu fui num culto na quarta que eu não entendi nada. Eu não entendia nada que o pessoal falava. Umas palavras diferentes, não, uns negócios estranhos. E Maranata. Quem que é essa Maranata, meu pai? É um negócio assim difícil, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, né? E na época você não tinha celular na palma da mão para você entrar no Google. Não tinha. Era difícil, não entendi nada da pregação. Com uma pregação e um estudo bíblico. Mas já havia algo muito claro dentro de mim me dizendo, você não pode mais voltar para essa vida. Inclusive me dando poder para não voltar. Porque eu tenho certeza que não foi pela minha força. Absoluta. É isso, é disso que nós estamos falando. Precisamos entender que quem tem uma nova vida não volta para a antiga. Ah, mas pastor, mas o crente não peca mais? Douglas Moo. Aliás, deixa eu indicar um material para você. Você gosta de estudar a Bíblia? Gosta de ler comentário de Bíblia? Deixa eu indicar um material para você. Compre o comentário exegético da Vida Nova. Não existe. Sabe aqueles comentários de Bíblia que você tinha? Estão ultrapassados. O que a Vida Nova fez? Aliás, não foi. A Vida Nova só está comprando os direitos, né? O que os americanos fizeram? Inclusive, nós temos um americano conosco aqui. Como é que é o nome dele? O Donald está conosco aqui. Está namorando nossa querida Lourinha ali. E está nos visitando nos Estados Unidos. Os americanos são extraordinários com relação à questão de material, né, literatura. Eles são extraordinários. E o que eles fizeram? Eles decidiram fazer um comentário bíblico, pegando os especialistas de cada livro no mundo inteiro. Quem que é especialista de Efésios no mundo? Traz o cara para escrever. Ah, quem que é a grande especialista em Levítico? Traz ela para escrever. É uma mulher? É ela que é a especialista, então traz para escrever. E eles estão, por isso que está demorando, de 6 em 6 meses eles lançam um comentário.
Já lançaram uns 10, quase 10. Esse é o comentário que agora você tem que perseguir. A coleçãozinha completa, querido, está na casa dos 5 mil, mas vale a pena. Tá, ainda bem que está lançando aos pouquinhos. Cada um é 180, 110, 115, 125, 130. A gente vai comprando aos pouquinhos. Tá? Tem até de R$200, mas dá para comprar. E aí, Douglas Moo, que é um dos melhores comentaristas na área de Romanos do mundo, ele disse o seguinte: o melhor modo de interpretar a expressão viver do pecado que Paulo usa aí é considerar que ela se refere a um estilo de vida de pecado, habitual do pecado, de tal modo que se pode dizer que a vida de uma pessoa se caracteriza pela prática do pecado, não pela justiça habitual que Deus exige. E ele é extremamente assertivo nisso, pecando mais se ele continua pecando no seu dia a dia. Como é que não peca mais? Porque Paulo vai dizer, não podemos mais viver no pecado. Mas como? Se eu levantei hoje de manhã, fiquei chateado, já chutei a porta lá em casa. Já dei um cascudo num cachorro. Já olhei de cara feia para o vizinho hoje. Como? Já fiquei bravo com o meu cônjuge. Como que não peca mais? Como é que eu não vivo mais no pecado? Eita! A Luana é muito transparente. Já fiquei bravo com meu marido hoje. Irmãos, a gente precisa orar pelo Felipe. Como que não peca mais, Paulo? Espera aí, como é que é esse negócio? Não, Paulo está dizendo que o pecado não domina mais a gente. Ele não vai ser o Senhor nosso mais. Ele não vai mais dirigir todas as nossas decisões. A partir de agora o pecado não vai ter mais poder para dominar toda a nossa vida. Por quê? Porque nós nos rebelamos contra ele. Nós nos rebelamos contra o pecado. Nós olhamos para o pecado agora e dizemos para ele: olha, você comandou a nossa vida tem um tempão, tá? Durante um tempão. Você deu os ditames da nossa caminhada. Você dizia o que a gente fazia antigamente, mas isso acabou, tá? Acabou agora. A influência que existe em mim, de você agora, pecado, ela vai diminuir a cada dia, porque eu estou me desvencilhando de você. E o dia que eu chegar diante do meu Senhor na glória, não vai ter mais nenhum resquício de você em mim. Amém, meu irmão? Essa é a nova pegada. E é por isso que Paulo vai dizer: a gente não peca mais, não mais como antes. Não vai ser um domínio total mais, acabou. Nós estamos sendo libertos a cada dia. E nós somos libertos pelo quê? Pela verdade. É por isso que demora. Nós temos dois problemas que atrasam o processo: a velha natureza influenciada pelo pecado e a informação da verdade. Conhecer a verdade de Deus leva tempo. A gente é obrigado a ir estudando, entendendo, compreendendo, sendo exortado, corrigido. A gente vai compreendendo cada vez melhor. Tem coisa mais complexa, tem coisa mais fácil. Eu me lembro que quando eu me converti, entrei na classe dos novos, que rapidamente me tiraram dela depois, me mandaram embora da classe dos novos. Não, desculpa, assim, é diferente, né? A classe dos novos não me mandaram embora, não. Me mandaram embora da classe dos jovens, na segunda. Me mandaram embora da classe dos novos. Eu me lembro muito bem que a gente ia estudando. Me mandaram embora porque eu fazia muita pergunta. Aí me colocaram com a terceira idade. Pegaram os camaradas do Israel para cima, assim, ó. Os fundadores da igreja. E me colocaram lá. Foram extremamente estratégicos. Não, você vai ser o 28º professor lá. Então a gente precisa de você lá. Mentira, era o terceiro, mas eu nunca dava aula. Mas eles me promoveram a professor, para me convencer a ir para a classe da terceira idade. Porque só tinha um jeito de eu ir, né? Se eu fosse professor. Por que eu vou fazer na classe da terceira idade? Eu sou jovem, né? Mas eu fazia tanta pergunta que a professora pediu conta. Ela falou, ou ele ou eu. Aí me colocaram na classe da terceira idade, como professor.
E foi muito interessante, porque eu olhava aqueles gigantes da fé, que eram um exemplo para mim, e eu pensava assim, meu Deus, quando é que eu vou ter esse conhecimento? Esse negócio demora muito. Porque os caras falam uns negócios, eu não entendo nada. Esse negócio está muito distante, eu nunca vou chegar a ter o conhecimento desses caras, porque, gente, esses caras estudam Bíblia o dia inteiro, o tempo todo. Isso é impossível, não dá para exaurir, não vou nunca conseguir. Era um negócio muito distante para mim. E aí, aprove a Deus me fazer pastor, isso me obriga a ter contato com a Bíblia todo dia, toda hora praticamente. Ainda mais numa igreja como a PIM de Taubaté, que me dá estrutura para estudar. Né? Tenho pastores que me ajudam, tem um ambiente agradável, gostoso, tem paz, né? O que tira tempo de pastor é falta de paz. Então isso é irmão brigando com irmão, você tem que estar ali sempre intermediando, resolvendo. E nós temos quase nada disso aqui, então facilita muito, eu tenho tempo para estudar. E aí Deus me deu esse presente de poder, na caminhada pastoral, você é obrigado a estudar e evoluir rápido, você não tem opção. Mas é muito interessante essa percepção. Se você acha que está distante demais, está longe demais, deixa eu dizer uma coisa para você, está acontecendo, você não está nem percebendo. Quanta coisa você já mudou na vida? Quanta coisa já não é mais do jeito que era antes? Quanta coisa você já amadureceu? E um belo dia você vai olhar para trás e vai falar, nossa, realmente eu sou outra pessoa. Tanto é que eu dou meu testemunho aqui, as pessoas me param ali na porta e dizem, pastor, não dá para imaginar o senhor fazendo... Não dá, pastor, isso aí não... É claro que não dá, nem a minha esposa consegue imaginar. Mas é porque realmente isso está acontecendo, Deus tem transformado você, retirado, sacado você do pecado, dia após dia, principalmente se você busca com toda a vontade. Esse pecado, que é o permanecer no pecado, viver no pecado, permanecer no pecado, versículo 1, viver no pecado, versículo 2, não pode ser uma situação constante naquele que experimentou uma vida nova. É o que Paulo está dizendo, o poder do pecado foi destruído por crente. Ele já está com dias contados para terminar esse poder. E esse poder vai sendo minimizado dia após dia sobre a sua vida. Porque você é crente. Não é o pecado que morreu. Isso também tem que ficar claro. É o crente que morreu. O pecado não morreu. O pecado está vivíssimo, sendo praticado por outras pessoas, inclusive por nós ainda. Ainda tem muito de pecado na gente. Mas eu morri. Morri por uma vida de pecado. Estou vivendo uma outra agora. Ainda tem influência do pecado? Tenho. Mas eu morri para uma vida de pecado. Ou seja, eu abandonei aquela velha. Estou vivendo uma nova. Mas o que acontece com você quando você trabalha 20 anos, 30 anos numa empresa e de repente troca de empresa? Você chega na outra conhecendo todo mundo? Você chega na outra sabendo fazer todo o serviço, entendendo tudo como é que funciona? Eu me lembro na minha primeira semana aqui de PIB de Taubaté, eu sentei do lado do Clécio aqui, o Clécio falou, e aí, vai dirigir a Assembleia? O senhor deseja dirigir a Assembleia? Eu falei, claro que não. Contigo, parceiro, pode dirigir. Eu vou ficar um mês aqui só para entender como é que funciona, só olhando. E foi o que eu fiz. Fiquei só um mês, fiquei um mês inteiro, só olhando como é que funcionava, perguntando as coisas, isso aqui, como é que é? Essa reunião, por que vocês fazem? Isso aqui, tal. Tanto é que eu demorei muito para entender Ministério de Finanças e Exame de Contas, como duas coisas diferentes. Porque na minha igreja anterior era uma coisa só. O Exame de Contas era o corpo diaconal, e ele cuidava das finanças. Então, quando eu cheguei aqui, tinha duas, toda hora eu confundia um com o outro. Ah, é o Exame de Contas. Não, pastor, isso é o Finanças. Oh, meu pai do céu, isso é o Finanças. Não, é o Exame de Contas. Eu não consegui entender essa diferença, demorei para pegar. Né? Porque você não conhece a outra realidade, você demora a se adaptar, você demora a mudar, está ainda preso com a cabeça anterior. É isso que acontece com a gente quando a gente se converte. Você ainda fica preso à velha vida por muitos laços, por muitos traços. Isso é muito comum. Mas à medida em que você começa a ter contato com a nova vida, você começa a se desenvolver na nova vida. Você começa a ser transformado, mudado. E é interessante que você, inclusive, se surpreende. Meu Deus, olha,
Não acredito que eu tive essa atitude dessa vez, que nunca foi minha atitude. E eu consegui ficar calmo. Olha isso. Primeira vez no trânsito que o cara me xingou, eu não falei nada. Que antigamente, né? Xingava. Ah, é, meu irmão? Acho que você vai me xingar? Então, peraí. Já pegava a arma no carro e que foi? E aí me converti, joguei a arma fora. Já não tinha mais a arma, você já perde a metade da coragem, acredite. Na hora. Mas ainda olhava feio. O cara falando e olhando feio, né, dentro da cara dele. Eu já estou em quase assim, Deus te abençoe. Estou quase lá. Mas pelo menos agora eu já fico quietinho. Deixa xingar, mostra o dedo do meio. Taubatiano gosta disso, motoqueiro, né? Mostra, você não viu o cara, não viu o cara. De repente você entra na frente dele, ele pega o dedo do meio, mostra para você, vai embora xingando sua... Na verdade ele elogia sua mãe, né? E aí vai embora. E aí, rapaz, aquele sangue subia. Quando eu cheguei em Taubaté, o sentimento era aquele assim: rapaz, você nasceu de novo, hein? Não sabe com quem que você está mexendo. Se não é Jesus, você estava perdido, hein? Hoje nem isso eu penso mais. Deus te abençoe, meu filho. Ore por ele. Senhor, abençoe. Eu já fui assim. Como é que a coisa vai mudando, né? Aí daqui um dia eu vou parar ele e falo, vamos comer um churrasco junto? Aí já é na hora de morrer, né? Já está na hora de morrer. Vou pagar um churrasco para você, rapaz. Você está nervoso por quê? Deixa eu falar um negócio para você. Essa é a maturidade que a gente vai galgando, a gente vai levando. Muita coisa para mudar ainda. Você sabe disso, eu sei disso, nós sabemos. Mas você já está melhor do que era ontem. Porque é assim que a gente vai vencendo o pecado. Não é o pecado, mas o crente que morreu. E o pecado, como John Wesley expressava, permanece, ainda que ele não reine. Wesley dizia isso. O pecado não reina mais em você, mas ele permanece aí. A hora que você quiser, você pode acessá-lo. Só que com a caminhada, Deus vai dando poder cada vez mais de você não acessar. De você conseguir vencê-lo. De dizer, não quero. Não vou usar mais. Paulo está dizendo que abandonamos uma vida inteira, que ficou para trás, por Cristo. É isso que ele está dizendo. E isso muda a nossa caminhada. Atrelados, ligados, presos e guiados por Jesus Cristo, não teremos a menor condição de fazer o que fazíamos antes. Isso é novidade de vida. E graças a Deus por isso. Nós que já morremos para o pecado, como é que vamos viver sob o domínio dele ainda? O apóstolo empregou um tempo aqui, um tempo verbal, auristo, que determina que isso aconteceu de uma vez por todas. Quando esse tempo verbal ele é empregado no grego, quer dizer que esse negócio aconteceu e nunca mais isso vai ser alterado. Nunca mais. Aconteceu de uma vez por todas. É axiomático. E ele emprega o auristo, esse tempo verbal, indicando que quando nós morremos para o pecado, isso aconteceu de uma vez por todas. E nada mais pode mudar isso. É uma realidade já na nossa vida. Não é uma coisa que, pode. Não pode. Já aconteceu. E não há discussão quanto a isso. Quando esse termo é empregado dessa forma, esse verbo é empregado dessa forma, indica que não tem discussão. Todo mundo está vendo o que aconteceu. É evidência. Inalterável. Você, se é servo de Deus, de verdade, você já morreu para uma vida de pecados. Isso já aconteceu e isso é indiscutível. Jamais você volta atrás, porque você morreu para aquela vida. Não tem como voltar para ela mais. Ela não existe mais para você. É isso que Paulo está dizendo. Então, se ela não existe mais para mim, como é que eu posso voltar para ela? Não tem cabimento, não tem sentido. Ela inexiste. Eu não posso usar uma coisa que não existe. Não existe mais para mim. É como se Paulo dissesse, é a mesma coisa que você poder voltar no passado lá, cara. Não tem como voltar. O passado que você viveu não existe mais. Você não tem como voltar no passado. Isso não existe mais para você. É o que ele está dizendo.
A vida de pecado que levávamos está lá atrás. O que estamos vivendo agora é uma nova. O crente, ele não aceita mais o pecado que está nele, porque não lhe é mais natural, ele não é mais desejado, ele não é mais gostoso, ele não é mais cortejado. Eu tenho aconselhado pessoas no meu gabinete pastoral que estão em crise por conta do pecado que cometem constantemente. Existem alguns pecados que nós lutamos mais tempo para vencer. E muitos cristãos entram em crise porque não conseguem vencer alguns pecados imediatamente. Alguns só serão vencidos pela morte e a ressurreição. A maioria nós vamos vencer durante a caminhada, mas alguns nós vamos levar para o túmulo. E essa é a graça, porque senão estaríamos todos condenados. Mas eu tenho auxiliado alguns a vencerem suas próprias mazelas na caminhada, e eu percebo a tristeza, o sentimento duro e profundo de culpa dessas pessoas, porque elas chegam ao gabinete em lágrimas. Pastor, eu tentei a semana inteira, mas caí de novo. Por que isso acontece comigo? Não posso, eu não quero mais. Você percebe que o pecado, ele já não é mais atrativo, e parece que tem uma força ainda dele na pessoa, que de fato tem, porque é isso que eu estou dizendo, a sua velha vida morreu, mas o pecado não. Então é uma luta constante contra algo vivo, que está em nós, uma tendência sorrateira, e as pessoas ficam agoniadas. Há um tempo desse atrás, alguém falou comigo: pastor, tem hora que dá vontade de me matar. Eu não estou falando isso seriamente, claro, mas eu já pensei nisso, porque eu sou de Deus, eu não posso pensar nisso, mas tem hora que eu dá vontade de tirar a própria vida, para que eu possa ser liberto disso logo, rápido. E eu sei que não é o caminho, por isso eu vou permanecer, mas dá vontade. Eu ouvi isso de um jovem, lutando contra a sua homossexualidade. Imagine o que é isso. Abra sua Bíblia no capítulo 7 de Romanos. E eu quero ler esse texto com você para terminar. Romanos capítulo 7, Paulo também passou por isso, irmãos. Todos nós passamos. E com o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, não era diferente. Olha a crise do apóstolo Paulo aí, dá uma olhadinha. Se você está me percebendo pregar 6 meses em Romanos 6, 1 e 2, você imagina quando eu chegar nesse capítulo 7. Eu acho que eu aposento no capítulo 7, eu vou jubilar no capítulo 7. Porque ele é profundo, extraordinário. Olha o que Paulo diz aí a partir do versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Olha a influência do pecado. Vendido sob o pecado. Pois o que faço, não o entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que não quero ou aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, a minha consciência é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Está vendo? O Wesley estava certo, o pecado está vivo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Carne aí está sendo usado como símbolo do pecado, de carnalidade. Não é que o corpo é ruim, é que essa palavrinha de origem hebraica, sarx, que vai ser traduzida no Novo Testamento, ela tem 13 significados diferentes na Bíblia. A palavra carne, aqui ela está sendo usada como carnalidade, concupiscência, inclinação para o pecado, tá? Bem, 17, é isso? 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim,
mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se Paulo tivesse morrido aí, estaríamos desesperados. Mas ainda bem que ele viveu tempo suficiente para escrever o versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou seja, mesmo nessa situação, ele dá graças pela obra de Jesus Cristo. Porque através da obra de Jesus Cristo nós estamos conhecendo a verdade. E se a gente conhecer a verdade nos libertará. Estamos conhecendo a verdade. Estamos caminhando em verdade. É briga, querido. O que eu quero mostrar para você aqui é briga constante. Você vai lutar contra o seu eu. Porque você, se é servo de Deus, não se satisfaz com aquilo que você ainda é. Você só estará satisfeito na glória. Você nunca vai olhar para si mesmo e vai dizer assim, pelo menos com saúde espiritual ou mental. Você nunca vai dizer, estou satisfeito com o cristão que me tornei. Muito pelo contrário, quanto mais você conhece, mais insatisfeito você fica. Porque mais pecado você descobre em você. Por isso que Paulo disse, miserável homem que sou. É importante que percebamos, se você pegar a estrutura do apóstolo Paulo, você vai ver que nas primeiras cartas do apóstolo Paulo, Paulo ainda tem a arrogância de um fariseu. E ele diz assim, ó, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E ele vai levando isso. Eu, Paulo, que não sou menor que nenhum dos apóstolos. Rapaz, a frase que ele usa é muito parecida com isso. Como assim? O cara tem aquela arrogância dos fariseus, né? Lembra do fariseu orando? Senhor, muito obrigado, porque eu sou eu sou lindo. Lembra? Paulo tinha um negocinho desse. Aí Paulo vai caminhando. Aí ele já começa a dizer assim, nas cartas do meio ali, eu, Paulo, servo de Cristo. O Espírito Santo deve ter olhado e falado assim, agora sim, hein, garoto? Você está melhorando, hein? Um pouco, Paulo, escravo de Cristo. O Espírito Santo deve ter falado, rapaz, está quase bom. Olha, essa trilha de conhecimento da verdade está sendo uma bênção na sua vida. Aí Paulo, no final da vida, ele vai dizer assim, quase no final da vida, ele vai dizer assim, eu, Paulo, o menor dos apóstolos, que aliás, não sou digno de ser chamado apóstolo. Aí o Espírito Santo falou assim, agora você já pode morrer. Agora está pronto. Cumpriu bem a trilha. Entendeu a situação. E aí, perto da morte mesmo, ele vai dizer, né? Eu, Paulo, miserável, pecador. Queridos, é briga constante contra o eu. Não se considere pronto nunca. Olhe para o seu pecado e diga, mano, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu esqueço que vocês são mais literais do que eu, né? Mano, mas mano só no jeito de falar, tá? Mano, a parada é a seguinte. Vai ser briga entre nós dois até o final. Porque eu nunca vou aceitar você na minha vida. Eu vou brigar contigo até morrer. É isso aí que você tem que falar com o pecado. Tá certo, você vence algumas batalhas. Mas no final, um só vai estar de pé. Serei eu. Porque eu vou ressuscitar sem você. É a vitória que Jesus Cristo nos dá.
mediante a cruz do Calvário. Vamos orar? Quero orar por um povo que realmente quer receber poder do céu para lutar contra o pecado. Tem gente querendo receber poder do céu para muita coisa. Mas a gente ouve falar pouco sobre receber poder para lutar contra o pecado. E se você quer, fica em pé, eu vou orar para você. Vou pedir a Deus para derramar poder na sua vida. Minha função é ser intercessor seu. É uma das funções de um sacerdote, se podemos chamar assim, no Novo Testamento. É interceder pelo povo. Tá? Não é porque eu seja especial. Não, é minha função. Eu tenho que orar por você. E no culto é melhor. Porque eu alcanço um número maior, rápido. Então, eu quero orar por você, para que Deus derrame poder sobre a sua vida, para que você tenha poder para vencer o pecado. Senhor, obrigado por tudo aquilo que ouvimos aqui, te agradecemos. É uma bênção poder servir ao Senhor, e é uma bênção alcançar essa liberdade. Já estamos libertos, é verdade. Tua palavra não usa muitas vezes a expressão seremos libertos, mas mais vezes que já estamos libertos. O pecado ainda tem influência sobre nós, mas nós já temos a liberdade em Cristo. E nós te agradecemos. Pedimos que tu derrames poder sobre a tua igreja, sobre os teus servos, para que a luta contra o pecado seja recheada da glória do Senhor. Que nós consigamos, ó Deus, vencer esses pecados antigos, essas tendências nossas que vêm de berço, esses comportamentos aprendidos com os nossos familiares e que não prestam. Que fiquemos apenas com os bons comportamentos aprendidos em nossa família. Te pedimos, Deus, que nós tenhamos clareza de que a batalha continua e que nós não podemos baixar nossas armas espirituais, porque elas são poderosas em guerra. Que não nos esqueçamos da oração, da tua palavra, da salvação que é geradora de nossa gratidão. Que possamos estar com os pés calçados pelo Evangelho. Nunca nos esqueçamos da couraça da justiça, porque o nosso testemunho é tudo. Abençoe, ó Deus, nossa caminhada, que o teu povo tenha poder para vencer pecados. Esse é o nosso desejo. Derrames sobre nós o teu poder, em nome de Jesus, amém.